Eu vou começar daqui a pouco. Agora já está gravando, mas aí você só me avisa se de repente não tiver acontecendo a transmissão pelo YouTube, mas eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, acho que vai dar tudo certo. Vai sim, Carol. Vou colocar agora, tá bom? Tá bom, tchau. Tchau. Bom, pessoal, boa noite. Hoje é uma noite muito especial aqui para os nossos programas de pós-graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. A gente vai fazer uma live para falar sobre como a gente aprendeu com as fake news e como a gente pode fazer para não cometer os mesmos erros, né? Os convidados de hoje são super especiais. A gente conta aqui com a presença do Dr. Gustavo Cabral, do ICB da USP, da Vivian Hetz, do Instituto Butantan, e do Acincied, que é também do ICB USP, né? Então, esse encontro, né, para a gente conversar sobre essas questões e dos cuidados necessários para a gente não cair em desinformação, é um encontro que foi promovido pelos programas de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e pelo programa de pós-graduação em Biociências e Biotecnologia aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Ribeirão. Hoje, pessoal, a gente vai ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre os processos de desenvolvimento das vacinas, da desinformação que cerca todo esse assunto e também dos erros e acertos da comunicação científica durante a pandemia do coronavírus. Para começar a nossa conversa, a gente vai estabelecer uma certa ordem aqui, mas de uma forma geral eu vou apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre cada palestrante antes da gente começar. Então, a gente tem aqui o Dr. Gustavo Cabral, ele é pesquisador da USP e do PENSE, onde ele lidera projetos de pesquisa aprovados pela FAPESP para o desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus e contra a chikungunya, zika e dengue, utilizando a tecnologias das VLPs. E ele atua no departamento de imunologia do Instituto do ICB da USP. Ele tem muita experiência no desenvolvimento de tecnologias avançadas para vacinas, assim como para diagnósticos, utilizando a tecnologia de biosensores. Ele é também colunista do Viva Bem UOL, além de ter participado imensamente como um dos pesquisadores ponta de lança para divulgar a ciência em meios de comunicação em massa. Então, ele aparece dando suas contribuições em vários canais de televisão, rádios, podcasts, revistas, jornais, e ele é sempre consultado para dar a sua visão sobre o desenvolvimento das vacinas. O nosso outro convidado é o Assim Said, ele é farmacêutico, bioquímico aqui pela nossa faculdade, então ele é um egresso aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Ele é pesquisador agora, né, faz pós-graduação no ICB da USP, sendo orientado pelo professor Gustavo, e ele é também divulgador científico. Ele é membro dos projetos UP Vacina, União para a Vacina, do projeto Reilo da ONU, Todos pelas Vacinas, Rede Nacional do Combate à Desinformação, Rede Análise Covid-19. Nesses projetos, ele desenvolve materiais de conscientização sobre as vacinas de Covid e outras doenças também, além do combate às fake news. Na pesquisa, ele desenvolveu projetos de bioinformática estrutural, recentemente também com a Covid-19, no grupo de bioinformática aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão, e atualmente ele é bolsista FAPESP, aluno de doutorado direto, orientado, né, como eu falei, pelo professor Gustavo, onde ele está desenvolvendo uma vacina contra o coronavírus baseadas em VLP. Temos aqui também, com um imenso reconhecimento, a Vivian Hetz, que é gerente de comunicação do Instituto Butantan. Ela é jornalista, escritora, ela tem formação em jornalismo e publicidade, e há 8 anos atua em comunicação corporativa na área de saúde. No governo do estado de São Paulo, ela coordenou a comunicação de projetos com uma parceria com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Hospital das Clínicas de São Paulo, o Instituto de Pesas e Medidas e o Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo. Ela foi repórter no jornal Agora, editora de multimídia na Folha São Paulo e editora de homepage no portal UOL e também no MSN.
né? Então, eu agradeço novamente aqui a presença de vocês três. Eu acredito que a gente fez uma ótima junção de pessoas-chave para discutir isso que a gente quer discutir hoje, que é essa questão da desinformação durante o processo, durante toda a pandemia. Então, doutor Gustavo, Vivian, assim, eu agradeço demais a pesquisa aqui, a participação de vocês aqui nessa live, e eu vou passar a palavra agora para o professor Gustavo fazer as primeiras considerações. No fim, pessoal, isso aqui vai ser um grande bate-papo. Então, primeiro eu vou chamar o professor Gustavo, depois eu vou chamar o professor, depois eu vou chamar o Assim, e depois eu chamo a Vivian para a gente depois abrir as perguntas para vocês, e aí eu peço que vocês digitem suas perguntas no chat, que a gente vai coletando e depois, no final, a gente faz essa seleção das perguntas para os nossos participantes, ok? Então, Gustavo, eu vou passar a palavra para você. Fica à vontade, então, para você fazer as suas colocações. Olha só, muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, tá falando sobre ciência, sobre comunicação científica, sobre um trabalho de combate à fake news, que também nos possibilita levar informação cuidadosa, porque quando a gente trabalha em combater algo que não é verídico, a gente também tem a oportunidade de levar informação valiosa, uma informação cuidadosa, uma informação que nos obriga a falar de forma fácil, simples, para chegar nas pessoas, porque isso é um grande tabu historicamente nosso, falando de academia, falar a linguagem do povo, a linguagem das pessoas, e isso faz com que a gente se afaste, basicamente. Então, assim, essa pandemia tem aberto assim, portas muito importantes, para, inclusive, nos fortalecer como cientistas, nos fortalecer como pessoas, fortalecer as universidades, os centros de pesquisa. Então, assim, isso é uma oportunidade muito boa. Ao mesmo tempo, claro, a gente vive com ervas daninhas assim, extremamente perigosas, não é? Porque e é algo que a gente nunca elimina as ervas daninhas, assim, esses parasitas, a gente nunca chega a eliminar. Mas quando ele é adubado assim por uma referência por um adubo tão forte, com a capacidade de expandir o mal de forma tão, sabe, tão longínquo assim, esse é um problema, que aí é o caso do governo federal, liderado pelo presidente da República. Então, isso é uma coisa que a gente tem tido muita dificuldade. Então, assim, é um momento que a gente precisa trabalhar nossas visões pessoal, nossas visões como interação humana, nossa visão também como cientista, como pesquisadores, como comunicadores. Então, assim, isso está sendo um momento histórico, assim, histórico que a gente vai passar, isso eu não tenho dúvida. Espero que com o mínimo de perda possível, mas a gente vai precisar continuar essa luta para além da pandemia, porque a gente precisa compreender que ciência, tecnologia e inovação não é só em momento de tragédia que é necessário, não. Ciência, tecnologia e inovação pode e deve ser o motor de qualquer nação que quer se tornar competitiva e capaz de transformar uma sociedade independente de qualquer outra nação poderosa. E isso precisa ter e o motor disso daí precisa ser ciência, tecnologia, inovação. Não tem como a gente fugir disso. Nós não vivemos mais no período de manufatura, a gente não vive mais nessa questão de industrialização, processo de industrialização. A gente vive tecnologia, informação, desenvolvimento de inovação. A gente precisa compreender isso, ou caso contrário, a gente vai estar vivendo atrasado. E essa é uma informação que a gente precisa levar para as pessoas o máximo possível. A gente precisa aproveitar o máximo que nós temos aqui e o que nós temos de melhor a capacidade intelectual, a capacidade de adaptação. E, claro, nós temos uma estrutura espetacular. Temos Fundação Oswaldo Cruz, nós temos Butantan, nós temos Universidade de Ponta, nós temos Embrapa, nós temos ITA, enfim, nós temos INPE. A gente tem condições de competir com qualquer lugar do planeta.
nós só temos um pequeno, grandíssimo problema. O pequeno é só para brincar. Nós temos uma instabilidade política violenta, que qualquer coisa, os primeiros a serem afetados vão ser ciência, tecnologia e inovação, porque a sociedade não tem costume de olhar como algo importante, saúde e educação. Então, é algo que a gente precisa ver nesse momento de pandemia e trabalhar muito com isso. Tá? Então, assim, eu estou à disposição para responder qualquer coisa, o que quiserem falar sobre vacina, sobre saúde pública, sobre o que ficar à vontade, pode, eu vou ter o maior prazer em conversar. Acho que é uma oportunidade muito boa de falar com essa nova geração de estudantes para tentar encarar a ciência a serviço da vida. Basicamente isso, ciência a serviço da vida. E a comunicação das melhores formas de chegar às pessoas, estender. Universidade, pessoal, é ensino, pesquisa e extensão. A gente precisa estender para a sociedade. Não tem como a gente fugir disso. E a comunicação é uma estratégia muito boa para aplicar essa extensão. A gente precisa ser muito mais do que acadêmicos. A gente precisa entender que até nos tornarmos acadêmicos, nós somos seres sociais e a gente precisa dessa interação. Foi o que nos fez perpetuar. Se nós nos perpetuamos como espécie humana, foi por causa da capacidade de sermos sociais. Caso contrário, nós ficaremos nos tempos das cavernas. Se alguém quebrasse uma perna naquele período e fosse deixado para trás, nós desenvolveríamos esse hábito de seleção dos mais fortes. A grande força da humanidade é ser social. Então, esse é o momento que a gente precisa retornar, repensar e agir dessa forma para a gente poder continuar seguindo. Então, acho que é um prazer enorme. Obrigadão mesmo por estar aqui e vamos bater esse papo. Deixa a turma perguntar, vamos dialogar. Vai ser muito bom. Quero escutar também o Azinha, a Vivian, você, Carol. E vamos lá, vamos dialogar. Perfeito, Gustavo, muito obrigada. É maravilhoso te ouvir, assim, porque eu acho que você expressa aquela vontade secreta dos pesquisadores de quererem falar, mas ao mesmo tempo não saber muito bem como. E a pandemia trouxe isso para a gente, né, Gustavo? Ela simplesmente jogou a gente para divulgação. Então, eu acredito assim que toda essa questão da nossa inibição e às vezes essa nossa inibição também ela é um pouco carregada, às vezes até dessa questão de uma certa empáfia, né, da ciência. Eu acho que isso foi desconstruído durante o período pandêmico, né? Então, a gente vê você e outros divulgadores científicos também como representantes de uma legião que está por vir e de uma legião que também quer se formar nessa, quer acompanhar o seu movimento, sabe? Porque realmente está vendo essa necessidade de evoluir, né, com isso, como você falou, a universidade é um tripé, mas o quanto a gente não faz de extensão e o quanto a gente foi impulsionado pela pandemia para fazer. Tanto é que a gente está aqui hoje, numa live, numa noite, conversando sobre desinformação, né, sobre como a gente pode se comunicar melhor com o povo, com as pessoas, né, porque afinal a gente também a gente também trabalha para essa sociedade, né? Mas às vezes a gente não consegue se comunicar. Então, eu vou aproveitar aqui só como um gancho, já vou lançar aqui a pergunta da Ana Fernanda Guimarães, e depois eu vou passar para assim, a gente vai voltar aqui nessa conversa. A Ana Fernanda Guimarães pergunta assim: quais os grandes aprendizados quanto às políticas de ação de saúde pública nacional e internacional com a pandemia? Olha só, isso nos leva, aí falando até como acadêmico, isso nos leva a compreender o que é pandemia, primeiro. Quando eu falo que é pandemia, eu falo, vem no PAN mesmo, tá? Então a gente precisa entender que é planeta mesmo, que é mundo. Então, assim, isso nos obriga a ter essa compreensão de que, primeiro, sem a ciência, a gente voltaria ao período medieval, né? A gente, sem ciência e desenvolvimento científico, a gente, com certeza, nós estaríamos naquele período das trevas, que é o período medieval, como a gente fala, por não desenvolver vacina, não desenvolver informações de prevenção, orientar para o isolamento e tal. Então, isso é um ganho de reconhecimento.
isso você não tem dúvida. Um outro grande aprendizado, assim, que hoje nós ainda estamos sofrendo com isso, eu acho que eu sempre brinco, é o aprendizado que a gente insiste em não querer entender, é de que, olha só, como é pandemia, ou todos saem, ou a gente vai ficar nessa linha tênue por muito tempo. Tá? A gente vai ficar nessa coisa, controlamos, não controlamos. Aí a gente olha números. Tá, ok. Mais de 70% das vacinas estão sendo retidas e consumidas por pouco mais de 10 países ricos no planeta. A gente pega um continente inteiro com média de 5, 6, 7% da população imunizada. País africano. O continente africano. Entre outros países da América Latina, Ásia, alguns países europeus. A gente tem ganhado uma oportunidade de enxergar essa questão humanitária. E nós insistimos em não olhar. Nós insistimos em querer olhar para o próprio umbigo e achar que isso vai ser suficiente para a gente voltar a ter uma vida normal. E a vida normal também não era tão boa não, viu, pessoal? Era um processo, também uma questão de desumana terrível, tá? Mas mesmo assim, a gente tem a oportunidade de enxergar isso. Ganhos científicos, a gente tem desenvolvido tecnologia de uma forma tão rápida que é fora do comum. Fora do comum. Mas não é porque a gente passou a ter inteligências diferentes. Não. A questão é, o pessoal desenvolveu vacina, antes demorava 10 anos, antes demorava 5 anos. Depende do objetivo. A gente pode desenvolver vacinas ainda em 10 anos. Por quê? Se nós não tivermos suporte financeiro, se nós não tivermos um mundo voltado para combater determinados problemas sociais, se a gente não tiver uma questão, mas isso é atípico, por exemplo, quando o pessoal fala, o pessoal chegar para vocês e falar, mas vocês desenvolveram rápido demais, porque nós podemos desenvolver a fase 1, 2, 3 muito rapidamente, a fase clínica, porque o vírus tinha se espalhado, então os números de infectados foram muito rápidos. Então, tudo corroborou para que chegasse a esse momento de desenvolver a tecnologia o mais rápido possível, na verdade, aplicar as tecnologias já tinham sido desenvolvidas. Se a gente for parar para olhar quais foram os países que caminharam na frente, a gente está falando da Alemanha, que é uma das grandes detentoras, a principal detentora da tecnologia do RNA mensageiro. A gente está falando da Inglaterra, Oxford, era exatamente onde a gente trabalhava com essas tecnologias de vetor viral. A gente está falando de China, que não criou nada, mas simplesmente utilizou algo que já era muito bem estabelecido e utilizou toda a sua condição estrutural para produzir, por exemplo, a Coronavac, de forma muito hábil, conectando com o Butantan, que é uma referência internacional em sua capacidade logística e, principalmente, respeitabilidade. Isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Então, isso nos fez ganhar muito. Inclusive, nos fez perceber o quanto é importante a relação público-privado. Tá? A gente precisa dessa conexão. Isso não quer dizer que a gente vai estar se abrindo completamente para o privado dominar. Porque, se a gente for parar para pensar, nenhuma empresa desenvolveu nenhuma vacina. Nenhuma empresa desenvolveu nenhuma vacina. Toda a tecnologia vieram dos centros de pesquisa e universidades de base. O que a gente faz, publica, produz conhecimento, as empresas não desenvolvem porra nenhuma. O que elas fazem é ter equipes para obter o que há de melhor, fazer algumas modificações, adaptações, produzir o que necessita para que aquela plataforma seja viável, patentear pela sua aplicabilidade, por ter muito dinheiro, produzir em boas condições laboratoriais, em larga escala, levar ao mercado e ganhar dinheiro. Basicamente é isso. É de extrema importância a relação público-privado? É. Mas a gente também tem que ter essa percepção, porque leva à importância dos centros de pesquisa e das universidades. Principalmente aqui no Brasil, falando de universidades públicas, que vem mais de 90%, 95% da ciência, tecnologia e inovação, vem das universidades públicas, desmentindo mais uma vez o querido presidente da República de vocês, que falaram que
no quesito de ciência e tecnologia, as universidades públicas não produziam, sem saber ele que mais de 95% vem das universidades públicas. Perfeito, Gustavo. Esse é um assunto que a gente vai abordar e que eu queria ouvir mais você falando sobre isso, mas agora eu vou passar a palavra para o Assim, para ele fazer a palavra dele, e aí depois a gente vai voltar nesse assunto. O Assim, agora é com você. Ok. Tá me ouvindo, né? Eu Sim. agradeço muito esse convite. Nossa, sempre nunca imaginei que eu ia estar falando sobre comunicação científica, além do meu orientador, né, que a gente conversa sempre sobre comunicação científica, mas com a Vivian, que é do Butantan, que eu admiro demais o Butantan há muito tempo, enfim, e que está, assim, produziu realmente as vacinas que estão realmente salvando vidas, né? E eu fico muito orgulhoso de ter participado de alguma forma de disseminar a informação, né? Ou ajudar a disseminar a informação nesses tempos que estavam bem no início, né, do ano, que estávamos envoltos de fake news bizarras, que depois elas se mostraram que na prática que não funcionavam, que eram realmente fake news. Isso porque as vacinas foram desenvolvidas de uma forma a garantir a segurança, a eficácia, e todo mundo viu isso, né? Eu acho que eu tive algumas experiências com erros de comunicação científica, né, durante a pandemia, principalmente no ano passado, que a gente estava basicamente redescobrindo que é um vírus respiratório, né? Então a gente estava pouco tempo atrás achando que o vírus ele se disseminava só pela mão, por fomites, né? Só por contato com superfícies. E não é assim. A gente sabe que hoje, né, a gente precisa de máscara. A máscara é uma das realmente as principais aliadas na prevenção da Covid e o bloqueio da transmissão, claro, além da vacina, né? Mas antes da vacina a gente só tinha isso. E descobri, e eu acho que esse foi o mais interessante, que a gente redescobriu realmente isso, que o vírus respiratório, ele é respiratório. E é uma coisa assim que, quando a gente redescobriu, a gente salvou muita vida também. E, assim, por que a gente demorou tanto para redescobrir isso, sabe? Porque eu imagino, a gente entrou numa pandemia que a gente nunca tinha passado antes, nem mesmo com H1N1, com Zika, com SARS mesmo em 2002, 2003, que a gente ficou basicamente, deu pane no sistema. As pessoas tiveram que redescobrir como se prevenir. Mas também, eu acho que o mais interessante também foi descobrir como a pandemia não é só sobre a doença, como o Gustavo falou, é sobre pessoas. Então, por mais que a gente veja hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, que é o estado que mais vacinou, que mais está vacinando, né? Pelo que eu lembro das estatísticas, mas que está chegando a níveis enormes de vacinação. Tem outros estados que ainda não estão pé a pé, pé a pé? No mesmo patamar que a gente. E isso, assim, a gente pensa, pô, ok, a gente está em São Paulo, a gente tem sorte. Mas não é assim que funciona, né? A pandemia, se fosse fechando o país em outro país, se tivesse fechado muito antes, assim, a gente não estaria nessa situação. E quem sofre mais com isso são os estados, são as populações, são as comunidades mais carentes, né? E eu acho que no momento que a gente começa a pensar na pandemia como um problema social socioeconômico, a gente meio que dá mais cara para aquele vírus. E a gente percebe que o problema não é o vírus. O problema é como a sociedade está, e o Estado, o governo, enfim, todas as instâncias das nossas vidas não estão preparadas para uma pandemia, para uma situação de calamidade de saúde pública, né? Então, é isso. Eu queria puxar mais assunto, mas eu acho que a gente vai falando mais com as outras perguntas, né? Perfeito, assim, eu acho que é bem importante isso que você falou, né, que o Bruno tá enfatizando aqui também, a Covid pega no ar. A gente demorou para chegar nessa conclusão, né? Então, a gente mesmo teve várias iniciativas de produzir material relacionados com
limpeza de superfícies, questão de lavar todas as sacolinhas de supermercado. Então, a gente passou por essa fase, né? Mas depois a gente começou a Comprar entender 30 melhor. bilhões de quilos de... Comprar 30 bilhões de quilos de papel higiênico para... Enfim. Realmente, esses efeitos, né, que também, de uma certa forma, estão relacionados com essa questão da gente não saber o que estava acontecendo, né? A gente não sabia. Então, depois, conforme as coisas foram se tornando mais claras, a gente foi puxando, né, essas informações científicas e aí a gente foi reformulando. E depois também eu queria tocar nesse assunto, sabe? Porque muitas vezes essa questão da ciência se reformular, dela se moldar conforme as novas evidências vão aparecendo, e isso é visto, às vezes, pela população que não está nesse ambiente científico, às vezes é visto como uma instabilidade ou então uma mudança de opinião, sabe? Não é visto assim como mudanças baseadas em evidências, né? Só que a ciência é assim, ela se muda, né? Ela não é constante, ela está sempre melhorando, porque a gente está sempre se aprofundando cada vez mais nos estudos e entendendo cada vez mais como as coisas funcionam, né? Então, eu acho esse aspecto que você abordou essencial, e a gente também vai voltar nele daqui a pouquinho para falar sobre porque às vezes as pessoas podem entender que a ciência é volátil, e não é isso, né? A ciência, ela é um acúmulo de informações e um acúmulo de evidências que vão sendo modificadas de acordo com o tempo e de acordo também com os experimentos, as pesquisas que vão sendo realizadas, né? E o grande desafio nosso é como passar isso para a população, né? Como que a gente explica, né, o método científico, como é que a gente explica essas coisas para as pessoas, né? Então, acho que isso vai abrir um debate fundamental aqui para a gente. Para dar continuidade, então, agora eu passo a palavra para a Vivian. Vivian, fica à vontade, então, para você fazer a sua comunicação, a sua fala, e depois a gente vai fazer, então, um grande debate aqui, tá bom? Tá bom, Carolina, obrigada pelo convite, é um prazer estar com você, com o Dr. Gustavo, nessa noite, para a gente falar um pouco, né, sobre fake news e o quanto as fake news são complicadas de lidar e o quanto isso foi um desafio para a comunicação no Butantan, né? Então, vou falar um pouquinho da minha história lá. Eu comecei em janeiro de 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia. A gente tinha alguns sinais, né, mas a gente tinha aquela ilusão também de que estava longe da gente, né, estava na China, ia demorar para chegar, e como a China também não divulgava muito enfim, as notícias, a Europa funcionou para a gente como uma previsão, né, do que iria acontecer aqui, mas talvez a gente não tenha levado tanto a sério, né, enfim. Bom, o que eu queria falar é que tanto as fake news como esse movimento anti-vacina, que ele é mundial, ele não é só aqui do Brasil, né? É importante colocar isso. Ele acontece bem antes da pandemia, né? Então, assim, aliás, a gente entendeu, né, a força da fake news, eu acho que foram nas eleições. Porque até então, eu acho que os próprios jornalistas tinham dificuldade de lidar. Eu acho que a gente subestimou a fake news, achou que era coisa de pessoas ignorantes, né, de bolhas específicas, e a gente fica muito na nossa bolha, né? Eu acho que hoje, as nossas redes sociais, a gente vai ali deixando de seguir quem a gente não quer, e acaba ficando ali próximo de quem pensa como a gente, né? E até que ponto isso é bom? Claro que, né, às vezes é cansativo você ficar batendo boca, né, e muitas vezes é uma discussão inócua, né, a gente fala, coloca um monte de informação, eu já cansei de fazer isso, colocar textos de publicações aí super relevantes, né, de responsabilidade, e a gente ouve que é comunista, que, enfim, que não são coisas que devam ser levadas em conta. Então, de fato, é desgastante, mas a gente vai se isolando, né, na nossa bolha, e eu acho também que a gente é uma geração de pessoas que não lidaram com as sequelas de doenças por conta da vacinação. A gente tem o privilégio de ter o SUS no Brasil,
Então, assim, eu sei que, por exemplo, né, eu sempre falo isso, meus pais, eles conviveram com pessoas com sequelas de vacina, pessoas que não tomaram vacina, por exemplo, da poliomielite, e que tinham dificuldade de andar, né, e eu, por exemplo, não vi nenhum amigo na classe tendo esse problema, por conta da vacina. Então, tem muita gente que acha que porque elas não viram isso, a doença não existe mais. E a gente está vendo, né, no Butantan, a gente percebe o retorno de doenças que haviam sido erradicadas no país. Isso é muito sério, porque a gente pode matar pessoas e tirar o direito, né, de pessoas terem uma vida saudável. Então, assim, a gente já sabia disso, né, quando a gente entendeu que a gente ia trazer a vacina da Sinovac, a gente sabia disso, e era preciso preparar a comunicação. Como a gente vai lidar, né, com essa enxurrada de fake news que a gente já estava acompanhando desde a eleição, e no meio de um movimento anti-vacina, de pessoas que rejeitavam a vacina e que criavam teorias absurdas, né? E eu estou colocando tudo isso para vocês, porque eu quero discutir com todos vocês aqui, né? Todas essas questões. Então, assim, primeiro, né? Até estava dando uma olhadinha num estudo hoje que a verdade ela demora 6 vezes mais para alcançar 1.500 pessoas em média, né? Isso é um estudo da Iniciativa de Economia Digital do MIT, quer dizer. Então, assim, a verdade ela é um pouco sem graça, né? Então, a gente tem que... as teorias, né, que surgem em torno de vacinas, primeiro, assim, eu acho que a gente tem que pensar que elas não surgem do nada, não é uma pessoa que cria. Normalmente, ela tem uma fonte. Então, assim, a vacina, por exemplo, que a gente viu recentemente, né, causa HIV. Então, outro dia eu estava, inclusive, ouvindo a Natália Pasternak falar sobre isso. Existia um estudo clínico há mais de 20 anos em pessoas, né, que estavam tentando desenvolver a vacina do HIV, por exemplo, e que um grupo específico de pessoas com a idade X, com determinadas características, na hora que tomaram a vacina, elas tiveram um aumento do vírus, né, no corpo, e não significou que elas desenvolveram a doença. Ou seja, né, tudo isso para dizer o quê? Que eles pegam alguma coisa que existe, né, e o que eles utilizam, né, que as pessoas não leem texto, né, elas têm dificuldade de interpretar o texto. Então, à medida que ela dá um Google, ela vai chegar em algum lugar. E aquilo vai fazer algum sentido. Então, ela vai pensar, bom, isso existe, isso é verdade, então eu vou compartilhar e passar isso para frente. Então, como que a gente se preparou, né? Primeiro, com equipe, né? Então, a gente tinha que ter equipes, né, bem estruturadas dentro da comunicação. Hoje eu tenho, em média, umas 25 pessoas. Então, a gente precisava saber da onde que vinha a fake news, né, com o monitoramento, da onde que ela está surgindo, de que bolha, responder com informação correta, né? Porque a única coisa que a gente tem lá é informação correta, não tem, assim, uma criação, um marketing específico, não. A gente traz a informação correta e a gente coloca isso no ar. E, para isso, eu precisava que as nossas redes e o nosso site fosse considerado uma fonte de confiança de informação. Então, tudo foi atualizado, né? A cara das redes sociais, o site mudou, hoje ele tem uma cara de portal, ele é atualizado diariamente, o dia inteiro, que é para a pessoa assim, puxa, será que isso é verdade? Deixa eu lá no site do Butantan ver se é verdade mesmo. Então, eu precisava criar esse elo de confiança, tanto com as pessoas, como com jornalistas, né? Para eles saberem que a gente tem a fonte de informação, criar essa agilidade na resposta, né? E a pessoa fala, não, será que estou em dúvida aqui? Vou lá no site, vou ver se de fato isso procede, né? E a gente conseguiu, né? Então, a gente tinha aí por exemplo, um Instagram que não tinha nem 80 mil seguidores, hoje a gente tem 1 milhão. Então, tudo que a gente coloca, tanto no site quanto nas nossas redes, antes a gente tinha que correr atrás do jornalista para provar, né? Para falar, não, isso é mentira. Agora é o contrário, a gente coloca e eles vêm pedir informação, pedir porta-voz. Então, isso foi muito importante, né? Porque hoje a gente vê que a ciência ela é pop, né? Então, você coloca lá um vídeo, a gente viu surgir nomes aí, né? Como a Pasternak, o Átila,
o Vecina, são pessoas que, quando eles falam, a gente para ouvir, porque as pessoas querem entender sobre vacina, elas querem saber a diferença, e elas têm que saber a diferença, né, das vacinas que tem hoje aí, para saber qual que eu devo tomar, eu estou grávida, qual que eu tenho que tomar, tem que ter esse plano, para todo mundo se sentir seguro também, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa curiosidade de todo mundo, né? Essas pessoas que eu citei estão praticamente todos os dias, né? Em rádio, TV, internet, e tem uma boa visualização, as pessoas querem saber. Então, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que, apesar de tudo que a gente passou, a gente tem a oportunidade de incentivar as pessoas a entenderem a importância da ciência, e entender que a ciência faz parte da nossa vida, do dia a dia, de tudo que a gente faz, né? Ela não está mais lá dentro de um laboratório, com aquele cientista que está lá um pouco longe da realidade, vivendo aquele mundinho, né, em que tudo demorava muitos anos para chegar-se a alguma conclusão. Agora não, tudo isso mudou, e eu acho isso muito bom, né? Então, finalizando aqui, né, eu vi uma pergunta do Bruno Carvalho, vou até me adiantar, porque ele fala, né, da nossa... que a gente falou que a vacina tinha eficácia de 100% em casos graves, né? Então, primeiro eu queria falar que naquele momento, né, a gente tinha uma demanda muito grande vinda dos governos, a gente tinha que se posicionar, tinha que falar, e a gente acabou falando muito com o público em geral, né, com a população, que precisava ter essa informação para ir se vacinar, e a gente ter uma população vacinada. Mas, naquele momento, Bruno, a gente vacinou, a gente estava falando dos resultados dentro de um ensaio clínico, então era uma coisa muito específica. Então, assim, o que a gente tinha, né? Na fase 3 da Coronavac, todo mundo que se vacinou, e a gente tinha aquele público específico, que era de profissionais da saúde, que tinham contato diário com a doença, que trabalhavam, né, todos os dias no hospital, em contato com a doença, daquele grupo de pessoas, ninguém veio a óbito. Então, é isso, né? No mundo real, a gente sabe que é diferente. E a gente sabe que uma pequena porcentagem da população, principalmente que tem comorbidades, né? Infelizmente, ela não responde tão bem à vacina. Mas a gente tinha que fazer essa comunicação para a população em geral, e a gente tem esse compromisso agora, né, que a gente tem aí os pares, que são cientistas, a classe médica, que quer os dados mesmo, quer fazer análise desses dados, né? Então, assim, por conta da pandemia, a gente estamos conseguindo finalizar agora. O Butantan, no dia 7, 8 e 9 de dezembro, vai realizar um simpósio, né, com médicos, cientistas, para apresentar isso, que é um outro público, né, que é um público enfim, que é mais específico e mais especializado. Mas o Butantan, ele tem esse compromisso, né, o nosso site, ele é dividido em 3 partes. Uma é para o público em geral, e que a gente tem que mastigar mesmo, e trazer a informação de uma forma simples para todo mundo entender. A gente tem uma parte para criança e adolescente, que é justamente para incentivar o interesse em ciência, e a gente tem uma parte que é um texto um pouco mais especializado para esse público, que são cientistas, os professores, os pesquisadores, né, e a gente tem esse público também para atender. Bom, é isso, né, e estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta. Perfeito, Vivian, muito obrigada pela sua fala, pelas suas colocações. Eu acho que é interessante, né, essa abordagem que você falou da questão que às vezes é cansativo a gente falar da informação verdadeira, porque você tem a impressão de ficar batendo boca, né? Mas, assim, o quanto é importante a gente bater boca mesmo, né? Porque todas as pessoas que divulgam as fake news, elas exploram o português, elas exploram os argumentos, né? Elas têm fotos, elas têm textos de WhatsApp, têm vídeos fake, então, assim, elas têm uma série de recursos que sinceramente, eu acho que foi na fala do Assim que ele falou isso. A gente, na verdade, tem muito a aprender com essas pessoas que produzem fake news, porque, como você falou, ele tem um alcance alto, né? Então, as fake news, ela consegue
elas conseguem atingir um grande número de pessoas, né, porque usam recursos, né, tem uma certa anatomia essas fake news, e o quanto a gente tem que aprender com isso também, de uma certa forma, para a gente poder chegar onde a gente precisa chegar, né. Então, acho bem importante a gente também falar um pouquinho sobre isso. Eu vou começar aqui perguntando e trazendo aqui primeiro para o professor Gustavo. Gustavo, eu queria que você falasse de novo um pouquinho, porque você comentou dessa questão de onde é produzido a ciência no Brasil. Então, a gente tem Embrapa, a gente tem as universidades federais, as universidades estaduais, as universidades públicas, a gente tem o Instituto Butantan, então a gente tem uma série de instituições brasileiras que promovem, que de fato realmente desenvolvem a ciência. Num levantamento de percepção de ciência e tecnologia, agora recente, foi visto que jovens, de uma forma geral, eles respeitam muito a figura do cientista, acham que a ciência é um item importante para o desenvolvimento do Brasil, mas eles não sabem citar o lugar de uma instituição, eles não conseguem citar nenhum lugar do Brasil onde realmente se desenvolve ciência, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que você acha que a gente pode chegar mais, né? Que a gente pode... quais seriam as estratégias que a gente poderia utilizar? E isso vem de encontro também com a pergunta da Silene, que é uma das perguntas aqui do chat. Então, assim, como que a gente pode se aprofundar? Como é que a gente pode, de verdade, estender essas ações de forma a levar essas informações e, inclusive, também aumentar a credibilidade dessas instituições que desenvolvem as pesquisas, né? Olha, perfeita essa questão levantada, viu? Porque, assim, tá conseguindo me escutar bem? Sim. Pronto. Essa questão perfeitamente perfeita, assim, para levantar, porque, olha só, essa questão de chegar na nova geração é algo primordial. Em particular, assim, eu estou dando palestra, acho que eu já dei palestra nos institutos federais de todos os estados brasileiros, assim, de imaginar, de Pernambuco em vários lugares, Bahia, Paraná e tal. Então, é uma coisa bacana, porque, como a própria Vivian falou, tipo assim, um cientista, a ciência ficou pop ou algo assim. Então, essa visão deles para com a gente tem nos ajudado muito. Então, o que acontece? Situações de, por exemplo, para mim foi muito forte, marcante. Eu recebi um vídeo de uma professora fazendo feira de ciência, um super-herói era tipo assim, tinha super-heróis cientistas, super-herói cientista era eu, assim, para mim isso foi muito forte, assim, tipo, como assim? Aí pede uma mensagem, daí eu falei, tudo bem, nós estamos tendo evento agora. Eu entrei ao vivo, você falou, não, eu vou entrar falar com o pessoal. Foi uma loucura. Então, isso tem esse lado bacana que nos dá força para chegar mais e mais nessa turma. E a gente precisa conversar de forma simples, às vezes até... Tem uma coisa que é interessante, quando a gente fala com a turma mais jovem, o pessoal sempre falava comigo, não, você tem que se polir mais, tem que ter mais um cuidado e tal. É o contrário. A molecada, ela sabe de uma linguagem muito mais comunicativa do que a gente. E comunicativa é ser solta, é ser à vontade e tal. Então, essa é uma oportunidade que nós temos de chegar nas pessoas, de trabalhar muito isso. Como o Vivi falou, a comunicação, essa comunicação como referência, é fantástico. O Butantan está fazendo isso maravilhosamente bem, até porque o Butantan foi o mais agredido em toda essa pandemia das instituições, foi a mais agredida, e foi uma das que mais, se não for a que mais serviu à sociedade, porque ficamos 3 meses assinando só, 2, 3 meses só com a Coronavac, graças a Deus, e ao mesmo tempo, nós cientistas, nós comunicadores, eu acho isso engraçado. A gente tem um tipo de exigência para a Coronavac que nós não temos com as outras. Nós pedimos um padrão de avaliação que é feito pelo Butantan, nós precisamos
Eu acho engraçado, até escrever uma matéria sobre isso no UOL. Quando a gente fala da Coronavac, a gente quer a proteção X, Y, Z e tal, sendo que o Butantan é maravilhoso, até chato pra caramba, viu? Para o pessoal, tô falando que o Butantan é chato pra caramba quando vai fazer estudos clínicos. Mas quando é com as outras vacinas, a gente não tem esse perfil de interrogação. Nós não somos tão interrogativos, sabe? Nós não interrogamos tanto quanto nós interrogamos o Butantan. Vai lá, empresa X, fala, olha, com 2 doses a gente consegue 90% de proteção. E nós não vamos nos detalhes. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar para com as pessoas. E, às vezes, eu falo muito sobre isso. E que preconceito é esse? Preconceito com o que nós temos aqui, porque vem da China, e preconceito com o que nós temos aqui, com todo respeito. Eu fiz várias apresentações sobre, no período que eu estava em Oxford, Inglaterra, várias apresentações sobre o Butantan, sobre o Manguinhos, o pessoal ficava assim encantado, não é possível, não é Brasil? Sim. Então, assim, essas são coisas que a gente precisa trabalhar nas pessoas de base. Outra questão, para a gente chegar nele, por que falar sobre o Butantan? Todo mundo já sabe, Biomanguinhos todo mundo já sabe, USP, Unicamp, Unifesp, as pessoas sabem. A questão é, vamos por números. Imagine que nós temos 26 estados, nós temos 26 estados e um Distrito Federal, tá? Nós temos 27 União Federativa. A pesquisa feita no Brasil, está conseguindo me acompanhar? Tá. A pesquisa feita no Brasil, mais de 60%, 60% a 65%, vem apenas de 15 universidades. Ou seja, a gente precisa repensar nesse processo de descentralização. Como assim a gente produz quase 2/3 da pesquisa em apenas 15 universidades, sendo que nós temos um país com 27 União Federativa? Então, a gente precisa pensar nisso. Citar essas universidades é muito fácil, todo mundo vai saber, mas nós temos referências em todos os estados que fazem pesquisa, que penam, que fazem coisas que... isso são coisas de heróis, que faz com muito pouco, faz coisas maravilhosas, mas nós olhamos apenas para aquelas universidades, centro de pesquisa padrão. Então, compreender como a necessidade de descentralização, quando eu falo descentralização, não estou dizendo que é para diminuir o que nós temos de bom, pelo contrário, para manter o que nós temos de bom e tentarmos estender mais ainda. Porque aí as pessoas vão compreender de que, sim, nós podemos buscar Butantan, na São Oswaldo Cruz, USP, nós podemos buscar na UFBA, nós podemos buscar lá no Ceará, lá no Mato Grosso do Sul, que, como disse o deputado, que pertence ao sul do Brasil, não pertence ao sul do Brasil, não, tá, pessoal? Mato Grosso do Sul, não vamos entrar nessa, não. Mas, enfim, nós podemos buscar lá no Mato Grosso, nós podemos buscar no Brasil inteiro. Então, isso é um trabalho que a gente precisa compreender de forma mais ampla, de que essas referências vão sempre existir, mas nós precisamos descentralizar e trazer as pessoas para dentro da universidade e compreender que a ciência é parte dela. E nós, cientistas, compreendermos que nós só seremos fortes com apoio social. Caso contrário, quando a poeira baixa, a visão política vai direcionar sempre para o que interessar, agradar o público. Eu até fiz um tweet agora que os presidenciáveis falam de ciência igual o filho distante fala da mãe. Olha, é muito bom estar perto, tem que valorizar, nós temos que estar junto, mas é só para agradar. Mas nunca tem um projeto, não tem nenhum, tem um projeto muito concreto sobre ciência, tecnologia e inovação como centro, sabe, para a gente mover o país. Então, isso é algo que a gente precisa compreender. Essas universidades, centros de pesquisa, sempre serão referência, mas nós precisamos descentralizar, porque quase 2/3 da população da ciência produzida no Brasil vem-se de 15 universidades em um país com a quantidade de estados gigante, e uma quantidade de universidades gigante. Então, a gente precisa muito trabalhar nessa questão de descentralização e dar atenção às necessidades locais que cada estado e cada região tem. E, apenas minha opinião, acho. Perfeito, Gustavo. Vivian quer completar, né?
Isso, eu queria colocar duas coisas, né? Uma que realmente a gente sentiu muito esse preconceito, né, com a Coronavac, que o doutor Gustavo citou. Eu acho que tem a questão da China e a gente precisa pensar um pouco nesse momento, né, do China versus Estados Unidos, que existe, né, uma questão geopolítica também, de dominação mesmo, e que estar ao lado dos Estados Unidos tem muito a ver com o nosso governo federal, e atacar a China faz parte desse processo. Muitas vezes a gente também age como nesse comportamento de manada, né? As pessoas começam a jogar ali algumas dúvidas e tem toda essa discussão de tudo que vem da China, de quase tudo que a gente usa vem da China. Então, a gente tem que raciocinar, eu acho que dessa forma. E sim, a gente nunca tentou responder isso assim, vamos dizer, na mesma moeda, né? Eles vão atacar a gente, então vamos atacar as outras vacinas. O Butantan nunca atacou nenhuma vacina, a gente quer que as pessoas não desconfiem de vacinas e que as pessoas tomem vacinas, e isso, então, sempre foi muito claro para a gente. Então, a gente foi atacado, mas a gente não quis responder da mesma forma, né? A gente acha que não é o momento de criar dúvidas em relação à vacina, é o momento das pessoas entenderem as diferenças entre as vacinas, né? E sobretudo, né, o Ministério tem um plano, né, de vacinar pessoas com o imunizante correto. Então, por exemplo, se não é recomendado para uma grávida se vacinar com a AstraZeneca, vamos nas outras opções, né, que são mais seguras, né. E outra coisa também que ali, né, com a minha equipe, né, a gente recebe muitos ataques, né, muitos deles, assim, extremamente agressivos, enfim, né, tem essa dificuldade, mas eu sempre tento propor para todo mundo uma nova forma de pensar, né, então, assim, muito mais do que aprender a fazer como eles fazem, que é da forma errada, que é inventando mentira, utilizando da boa-fé das pessoas, né? Porque tem os criminosos mesmo, que são desprovidos de valores e eles vão fazer pelo dinheiro, ou pela fama, ou seja lá o que for, mas tem muita gente humilde, né? Que não entende que se uma pessoa que, por exemplo, se eles acharem que essa pessoa tem faculdade, é um médico, ele entende, então acaba, né, sendo levado, né, e tem mil fake news para calcar esse tipo de discurso, né, então o que eu tento propor lá no Butantan, uma nova forma de pensar, de raciocinar, né, de não também rebater da mesma forma, criando notícias ruins, atacando outras vacinas, atacando outras empresas. A gente está no meio de uma pandemia, né, nunca vista na nossa geração, é um alerta mundial. Eu acho que a Coronavac assim, teve um papel importante porque a gente viu, principalmente na Itália, na Espanha, aquelas pilhas de corpos de idosos, aquilo foi terrível, e isso não aconteceu no Brasil. A gente teve muitas mortes que poderiam ter sido evitadas, foi assim muito ruim, mas a gente vendo, né, aquela geração de idosos morrendo no hospital, e a gente isso não aconteceu aqui no nosso país. Então, eu acho que a Coronavac teve esse papel muito importante, ela foi muito atacada, ela continua sendo atacada, a gente não tem determinadas classes ao nosso lado, que deveriam estar do nosso lado, mas a gente nunca também chegou e falou, tá vendo? Morreu tal pessoa porque tomou a vacina X. Não, a gente sabe que uma porcentagem pequena da população vai ter reação adversa grave, mas estamos numa pandemia, temos que vacinar pessoas, e o mais importante hoje é controlar essa doença, que é uma roleta russa, né? A gente não sabe qual vai ser a reação dela no nosso corpo. E tomando a vacina, a chance dela ficar grave é muito menor. Posso só fazer um pequeno adendo, por Sim. favor? Porque eu ainda vou brincar um pouco com Vivian. Ô, Vivian, teve não, a Coronavac, eu acho que ainda
Coronavac, eu ainda vou fazer uma provocação até para as pessoas que vão estar criticando, eu venho batendo muito isso na mídia, assim, o pessoal fala sobre Coronavac e tal, já passou, não já passou, e a gente vai passar por um momento complexo agora, quando a gente levar vacinas para crianças, né? Já foi licenciado agora, mas ainda tem a questão de 6 meses a 5 anos, e as fake news vão trabalhar muito em cima disso. Uma questão questão de fatalidade entre crianças e adolescentes, mais da metade, ou aproximadamente a metade, acontece entre crianças de 6 meses a 2 anos. Esse grupo tem que ser levado em consideração. Aí eu entro nessa questão, nessa provocação viva, provocação boa. Teve, não tem. Eu até brincar com o pessoal. Não, tenho certeza que o Butantan tem que insistir em buscar a melhor forma para licenciar a Coronavac para crianças e adolescentes o mais rápido possível, porque é a vacina mais conhecida para a utilização desses grupos e vai ser de extrema importância em crianças e adolescentes. Para nós, somos imunologistas, vacinologistas, quando a gente brinca em estimular o sistema imune, quando a gente pega essa turma, essa molecada, olha, eu estou com 39 anos, a gente vai entrar numa fasezinha um pouquinho maior, eles são muito melhores para estudar, para estimular o sistema imune de forma muito mais completa do que as pessoas mais velhas. Então, eu acho que Vivi, acho que tem ainda muito a ajudar, principalmente nesses grupos agora. Quer dizer que as outras são ruins? Não, pelo contrário. Acho que tem que somar força e a Coronavac é uma das nossas armas para esses grupos de crianças e adolescentes. Desculpa se eu atrapalhei assim, queria entrar nessa parte. Imagina, Vivian, você quer comentar alguma coisa? Não? Só para complementar, a gente está nessa luta, a gente quer expandir a bula, né, para esses grupos, e estamos juntando os diversos estudos, né, na China, ela foi muito aplicada, ela é uma vacina segura para criança, no Chile, e eu tenho um filho, eu queria muito que ele já tivesse vacinado com a Coronavac, eu ia ficar muito mais tranquila, né, porque ele precisa voltar ele voltou para a escola. Então, é uma angústia, nós somos cobrados nas redes sociais diariamente, né, e a vacina, a gente mandou tudo para a Anvisa, a gente teve uma negativa, e agora estamos reunindo informações para ver se dessa vez ela vai, e aí tem outro obstáculo, né, que o Ministério não quer mais comprar a Coronavac, então, uma vez aprovada para criança, se isso ocorrer, o Ministério tem que comprar a vacina para todas as crianças, porque não adianta a gente disponibilizar para os estados, e só os estados que têm a possibilidade de comprar, né? Isso seria segregar de uma forma muito ruim, assim. Eu acho que a gente tem o SUS, a gente tem que brigar para a vacina chegar para todo mundo de forma igual, né? E não só para quem pode. A gente vai bater muito nisso, Vivi. Mas vamos bater muito nisso, porque não tem condições alguma do Ministério da Saúde não comprar a Coronavac para crianças e adolescentes. É a vacina mais conhecida, já foi, temos duas, entre outros, temos duas, você falou do Chile, tem também a Colômbia, que são 2 países que têm a agência reguladora muito respeitadas, falando que na América Latina, o pessoal fala de China e tal, beleza. Vai buscar informação no Chile e na Colômbia, são 2 agências reguladoras muito respeitadas, que já licenciaram para esses grupos e que tem que ser levado em consideração, e é uma possibilidade de conectar a Anvisa com esses grupos, com essas agências, que sempre teve uma boa relação, porque, e aí, não é que quando eu falo com as pessoas, eu dou um pouco de uma carteiradazinha, assim, porque falo, olha, pessoal, o que eu faço é desenvolver vacina. Eu fui para Oxford, Suíça, a minha vida é isso. Então, sim, tem que levar em consideração e a gente tem que bater muito nisso, porque essa vacina é de extrema importância para esses grupos. E a questão de saúde pública. Obrigada, Gustavo. Vou passar. Muito espaço do Asim, desculpa, meu filhote. Vou passar a bola para o Assim agora. O Assim pode complementar. Não, eu queria comentar, eu acho que umas falas que vocês falaram sobre como que as fake news, os movimentos anti-vacinas têm atuado, né, na pandemia, e antes da pandemia também, e como a gente tem utilizado, a gente tem utilizado as redes sociais para combater isso, mas por mais que a gente tente todas as estratégias legais, né, possíveis,
a gente não chega próximo, como a Vivian falou. A verdade chega 6 vezes, demora 6 vezes mais para chegar em relação às mentiras, né? Então, contando um pouquinho do trabalho que a gente fez na União Pro Vacina, a gente surgiu por causa desse problema que a Vivian falou, que a nossa geração, principalmente a minha, que enfim, viveu essa parte que já não tinha mais sarampo no Brasil, a gente se acostumou muito com o sucesso das vacinas, né? Então a gente não tem porquê, a gente pensava que não tinha por que tomar vacina, porque ninguém pegava o poliomielite mais, ninguém morria de sarampo, ninguém morria de cachumba, e isso levou à criação da União Pro Vacina. E, ao mesmo tempo, a gente começou a monitorar os grupos antivacinas nas redes sociais, principalmente no Facebook. E por que eu falo o nome do Facebook? Bem, porque essas redes sociais, incluindo o Facebook, o Instagram, legitimaram muito e deram muita base para a disseminação dessas fake news. Então, a gente já sabia, a gente já tinha denunciado, a gente fez um relatório para a VAS, que foi produzido além da parte da vacina, mas em relação às fake news. E a VAS, a gente na União Pro Vacina, desde o começo da pandemia, a gente tem batido bastante nas redes sociais, mostrando que elas não têm feito nada. Por mais que saia uma matéria falando, não, porque, olha, o YouTube, aqui, ó, já está falando mal do ambiente aqui. Mas, o YouTube está tirando as redes sociais, está tirando os vídeos antivacinas. Não estava tirando vídeo antivacina. A gente fez uma lista, mostrou, ó, não tirou. Não tirou, demorou um tempão para tirar. E a maioria era, Coronavac causa, vai matar as pessoas. Teve aquele no começo da Sinovac, que divulgavam muito. Porque por que o governo do estado de São Paulo fez uma parceria com a Sinovac antes da pandemia? Eles já sabiam, o Dória já sabia que a pandemia ia começar. E isso, assim, tudo cortando videozinho. E é muito bizarro você ver como que essas fake news se disseminaram tão fácil, com uma forma tão ridícula. É assim, por exemplo, a Vivian deve lidar bastante com isso. A gente faz uma arte bonitinha, a gente faz um vídeo super trabalhado, a gente passa uma semana, 2 meses, 30 anos estudando para fazer uma arte legalzinha, sei lá, um vídeo, a gente publica nas redes sociais, não tem tanta visibilidade. Mas uma pessoa pega um vídeo aleatório, corta um pedacinho, coloca no WhatsApp, por exemplo, e dissemina em 2 segundos e fez o estrago. E pensando nisso também, no começo da pandemia, acho que foi até o Butantan, vocês até divulgaram um vídeo nosso da União Pro Vacina, né, falando sobre a Coronavac, o AstraZeneca, que estava bastante... Foi bem no começo do ano que estava um horror. Hoje a gente está... Eu imagino que a gente está bem melhor, né? E a gente começou a divulgar essas explicações de fake news no WhatsApp. Então, a gente começou a fazer vídeos bem simples, que foi feito assim, foi basicamente uma junção de vários grupos de divulgação científica, Observatório Covid-19, o Instituto Questão de Ciência, Rede Análise Covid-19, o União Pro Vacina, Vide Academics, farmácia, e a farmácia, FCFRP no caso, e a gente viu como que era possível usar as mesmas estratégias, de forma legal, né, obviamente, mas usando a forma que as fake news são divulgadas. Então, assim, que tem nesse material que a Carol comentou no começo da live, né, que existe uma anatomia de fake news. E usando essa anatomia, fazendo uma retroengenharia das fake news, a gente pode pode se apropriar bastante dessas estratégias para chegar na população. E quando a gente viu, por exemplo, que a gente divulgou um vídeo sobre reações adversas, que aparentemente todo mundo esqueceu que vacina causa reação adversa, mesmo a gente sendo um país que tem o Programa Nacional de Imunização o maior programa nacional de imunização do mundo, as pessoas esqueceram. E quando a gente divulgou isso, basicamente assim, a vacina causa reação adversa porque você já tomou outra vacina e causa, foi compartilhado assim, absurdamente. A gente recebeu em grupos aleatórios que a gente nunca imaginou que ia receber. Então, assim, eu acho que muito da comunicação científica para combate das fake news se deve também às fake news.
Então, eu acho que a gente teve que aprender isso na marra, né? Que produzir vídeo simples, com linguagem simples, com ilustração, publicar isso no WhatsApp, colocar o rosto lá do cientista, e não ter vergonha de mostrar que o cientista ele não fica só usando jaleco, não é só homem, não é só um homem branco, não é só um homem branco de exatas, que faz ciência, é todo mundo, a gente está fazendo ciência aqui e a gente está conversando com a população. Por quê? Porque somos a população, né? Então, eu queria falar sobre isso. E também outro que você já estava comentando sobre a Coronavac, que eu achei bem interessante, que é das fake news com essas crianças, né, de 6 meses a 2 anos. E eu estou imaginando muito que isso vai explodir com as fake news de autismo, né? De que a vacina causa autismo, que a vacina vai causar, enfim, problemas na vida de uma criança, e a gente vê que tem um problema muito grande de que isso só está entrando agora. Eu acho que nunca ninguém deve ter se perguntado assim, nossa, realmente a vacina vai causar autismo? Porque todo mundo já foi vacinado antes, né? Todo mundo já recebeu uma vacina, os avós, os idosos, principalmente. Uma coisa muito legal também que deu para perceber, meu tio falava bastante, né? A gente sempre discutia sobre fake news e antivacinas, que antivacina gosta de compartilhar fake news. A gente está vendo um monte de idoso compartilhando fake news no WhatsApp, mas no final vai estar lá no primeiro lugar da fila para tomar a Coronavac. E deu isso. Não mudou nada. Então, assim, é uma coisa muito, muito doida como que a nossa cultura meio que funcionou como um tampão, como um amortecimento para o movimento de vacina no Brasil. Mas isso só vai continuar assim se a gente não tiver uma legitimação por parte do governo, né, desses movimentos anti-vacinas, dessas fake news. Perfeito, assim, dentro dessa linha aí que você está falando, eu queria insistir nessa questão dessa sedução das fake news. Então, a gente sabe que as fake news das vacinas nasceram com as vacinas, né? Então, desde do nascimento da primeira vacina, a gente já teve a primeira fake news relacionada à vacina. Então, assim, existe esse universo sedutor, né, das fake news, e isso, assim, de passar essa informação falsa com aquela sensação de que, nossa, eu estou ajudando, deixa eu te falar uma coisa que ninguém está te falando. Então, todo esse ambiente de fatalismo, sabe, e essa sensação de que não estão te falando tudo que você deve saber e que você sabe, você recebeu uma informação privilegiada e você vai passar para frente, isso isso faz parte dessa questão da sedução das fake news, né? E como você falou, muitas vezes a pessoa passa isso para frente, mas ela está lá para tomar vacina no dia seguinte. Então, assim, a gente às vezes observa isso, e eu queria que vocês três comentassem sobre esse assunto, né? Então, assim, apesar das fake news serem, assim, tão contagiantes, tão legais de se passar, o Bruno aqui está falando, né? Quanto mais tosco, mais disseminado né? Então, existe esse apelo, é apelativo e as pessoas acham interessante passar isso para frente, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. O que a gente precisa, quais atitudes que a gente precisava fazer para tentar fazer multiplicadores das notícias verdadeiras, né? Talvez conscientizar as pessoas de que as fake news, elas são uma armadilha, talvez até psicológica mesmo, que as pessoas utilizam para se auto-enganar. Então, queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Eu isso posso... também já... Pode começar assim, eu vou depois. Não, rapidinho. Não, pode falar. Que eu achei muito interessante disso, das pessoas compartilharem as fake news por terem uma informação privilegiada, né, diferente, que é muito, que eu acho que o Gustavo pode falar bem disso, que é a questão de que a educação no Brasil, no mundo inteiro, ainda é deficitária. E no momento que você acha que, pô, eu tô próximo, eu tenho uma informação privilegiada, melhor do que uma pessoa que tem trilhões de pós-docs, é professor de Harvard e etc., pô, isso aumenta muito a autoestima. Além disso, tem uma coisa bem bacana que tem uns estudos que
sobre conspiracionistas, sobre os traços psicológicos de conspiracionistas, que é uma coisa muito, muito, muito doida, eu acho muito doida, que você só é atraído pelas conspirações quando você está sendo segregado socialmente. Então, assim, se você está num grupo que foi segregado pelo resto, por exemplo, no caso da história, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas na história que lá nos Estados Unidos eles usavam, no período antes da primeira e segunda guerra, eles usavam a população negra para ver como que funcionava a sífilis. Isso mesmo depois de terem desenvolvido já a penicilina, já terem desenvolvido os antibióticos. Então, tem muito do movimento conspiracionista nos Estados Unidos, que também tem apoiado por alguma parte da população negra, e que faz muito sentido. Pô, você não sabe o que estão colocando, nunca foi divulgado de uma forma tão clara o que tem numa vacina. E aí você recebe um líquido que você não sabe o que é, e aí você já tem esse histórico de exploração e de segregação. Pô, é claro que eu entendo isso, né? Mas aí eu acho que vem na questão de desenvolver uma política educacional e, além disso, socioeconômica, bem bacana. Porque no momento que você está segregando socioeconomicamente, está segregando isso racialmente, está segregando racialmente, enfim, todos os tipos de segregação, e isso dificulta bastante, né? E só terminando a minha fala, como a Carol falou de como você mostraria para as pessoas como funciona uma fake news, transformando em multiplicadores, né? Eu quero parabenizar, inclusive, a Carolina por ter a professora Carol, por ter feito todo um trabalho de multiplicação, de levar a ciência, levar a imunologia, enfim, toda a ciência das vacinas e das fake news para as escolas, que a gente fez um trabalho bem bacana, que a gente formou multiplicadores, mostrando o que é fake news, o que não é, o que você pode fazer, por que você tem que multiplicar a informação correta, porque essas pessoas sabem, na família delas, que infelizmente sabem, né, que essas pessoas seguiram fake news e infelizmente podem ter morrido por ter caído em kit Covid, por exemplo. Perfeito, perfeito. Vou passar para o Gustavo, Vivian, eu já passo para você, tá bom? Tá bom. Deixa eu te passar um pouquinho, Vivian, mil desculpas. É porque eu vou entrar em outra, tá uma confusãozinha, mas, enfim, assim, esse trabalho, acho que o Aziz foi perfeito nessa colocação, desse trabalho de segregação ao trabalho também de funcional, assim, e já vai citar a professora, que é sempre bom a gente chamar os professores para o nosso lado, né, Aziz? É sempre interessante. A gente vive um país extremamente complexo, né? Socialmente, economicamente, culturalmente. É extremamente complexo de compreender. É belo, mas é complexo. Não é uma coisa tão simples para a gente montar uma estratégia que funcione tão bem. Mas as estratégias precisam ser montadas, aplicadas, não vão funcionar tão bem, melhoradas, vão precisar de ajuste, e vai continuando. Isso é uma questão necessária. Um dos grandes problemas que a gente tem vivido, e aí a gente trabalhou muito para dar espaço às fake news, a maioria, o combate real, assim, educativo contra essas fake news, queira ou não queira, veio da mídia. Você vê algum projeto nacional de orientação social contínuo? É o contrário. Nós temos um projeto federal de desorientação social. Então, consequentemente, isso vai progredir. E isso veio principalmente da mídia. Aí a mídia conectando com a gente, nós com cientistas, comunicadores científicos. Então, teve muito isso. Claro que tem aquela mídia mais tosca, mas, no geral, a mídia tem feito um trabalho que deveria ser da esfera nacional. Dito isso, a gente precisa entender que, dessa forma, a gente tem que conversar com as pessoas das mais diversas classes sociais,
o máximo de maneira possível, a linguagem mais acessível possível, trazer pessoas que representam a multiplicidade de clusters, sabe? De grupos, como bem citou essa questão do Azim. Se houver segregação, a gente tem que ter naquele grupo segregado, entre aspas, alguém que represente e vai lá e converse para trazer de volta, que não adianta que falando de fora a gente não vai chegar nessas pessoas, nesses grupos segregados, entre aspas. Então, é um trabalho extremamente complexo, mas necessário para fazer. Quando a gente vê algo complexo, eu acho que vê algo mais estimulante. Em particular, eu gosto disso, assim, sabe? Tipo, eu olho para a população brasileira e eu imagino o quanto é gostoso conversar com as pessoas. Como eu falei, dei uma palestra lá no interior da Bahia, acho que há pouco tempo, dei uma palestra para o Instituto Federal Petrolina, Juazeiro, Pernambuco, Bahia. Aí antes eu tinha dado uma palestra para o Instituto Federal aqui no Paraná. É muita diferença, mas é muito gostoso quando a gente chega nessas pessoas, sabe, do mais diverso, da mais diversa visão possível, mas a gente precisa trabalhar nisso. E eu acho que a gente vai martelar, vai precisar continuar martelando e vamos seguir. Isso não tem dúvida, assim, a gente vai seguir, a gente vai vencer, a gente vai cair, a gente vai levantar e a gente vai ter que ser habilidoso em responder. Só para finalizar, tem um exemplo, foi uma das perguntas que eu mais recebi, Vivian, no começo da pandemia, assim, no começo da Coronavac, foi: mas você realmente confia no Dória? Aí foi uma das perguntas que eu mais recebi. Aí eu falei: bom, eu acho que é ele que tem que confiar na gente, porque os cientistas somos nós. E aí o pessoal ficava assim olhando para nós, eu falei: ué, ele que tem que confiar, ele não está fazendo vacina, quem está fazendo são os cientistas. Quando chegar na nossa mão, é a gente que vai dizer se vai seguir ou se não vai. Então, a gente seguia um pouco nessa brincadeira, mas para tirar. Mas como eu não pode confiar no Dória, eu falei: ele que vai ter que confiar na gente, senão a gente não libera. De uma forma brincando, sacaneando e tal, mas vai dar certo, as pessoas nunca mais perguntaram, e eu quero agradecer demais, e parabéns por esse encontro, e muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Eu acho que você tocou num assunto incrível, né? Essencial também, porque essa questão de politizar a pandemia, né? Então, e você fez uma bela colocação, né? A ciência, são cientistas que estão desenvolvendo as vacinas e todo o processo apurativo, até até para descobrir realmente que o vírus é respiratório, os cuidados que a gente tem que tomar, todas as informações que foram trazidas, né? Então, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, o professor Gustavo vai precisar sair agora, mas a gente ainda vai ficar aqui só para terminar mais uns minutinhos aqui com a Vivian e com a Sim, tá bom? Beijão, Vivian, abração, Azinha, amanhã espero você no laboratório. Tchau, tchau. Estarei lá, estarei lá. Muito obrigada, Gustavo. Até mais. Vivian, pode fazer os seus comentários. Eu queria só complementar, né, o que o pessoal estava falando em relação à cobertura vacinal, né, porque o brasileiro, mesmo com fake news, né, mesmo com tudo que a gente está aí observando, ele vai vacinar, na dúvida, né, se vocês lembrarem, puxarem um pouquinho na memória, na época da febre amarela, as pessoas invadiam o BS, né, com medo de não ser vacinado. E fora do Brasil, nos Estados Unidos, né, e países super desenvolvidos na Europa, tem 30% a 40% da população que se recusa a vacinar. E a gente está vendo pandemias nesses locais, né, a pandemia voltando com força. Então, eu acho que o brasileiro, assim, a gente tem uma cobertura vacinal grande, assim, por incrível que pareça, e eu conheço pessoas que acreditam nessas fake news, mas que foram vacinar. Eu conheço pouca gente, eu acho que se recusou mesmo, sabe? Eu acho que foi lá escondidinho, vacinou, um garantiu meu aqui, o que é bem interessante, né? No mínimo interessante para falar, mas eu acho, assim, que a fake news, né, e é uma coisa, enfim, que é muito contemporâneo, porque a internet fez isso, né? As bolhas, né? Os grupos se encontraram na internet, né? Então tem a turminha da Terra plana, tem a turminha antivacina. Então, assim, antes estava cada um ali no seu quadrado e de repente eles encontraram pessoas, né? O grupinho deles e foram ganhando força dessa forma, né? Então
Eu acho que tem isso, né, que é muito, muito, muito grave, assim, de uma certa forma, e a gente está aprendendo a lidar. Eu acho também que a gente tem que entender que muitas vezes é muito mais assim gostoso você ler um texto que você concorda, mais do que aquilo que é verdade ou mentira, né? Então, sabe aquelas coisas que a gente vê assim, é errado bater, mas se é aquela pessoa que eu não gosto muito que apanha, bem feito, sabe? Então, assim, a gente tem muito que evoluir, né? A gente não sabe discutir na internet, a gente quer lacrar, a gente quer ter razão, a gente quer ter a última palavra. Então, assim, eu acho que e política, né? E eu acho que política está em tudo, inclusive na ciência, a questão é muito mais ideológica do que política, né? Porque a política é aquilo que a gente tem que fazer para chegar em todo mundo, né? E de que forma que a gente vai fazer isso? Vamos fazer de uma forma coerente, de uma forma que seja honesta, né? E o problema são as ideologias. E assim, esse é o mundo que a gente vive, né? A gente vive nesse mundo diverso. A gente vê que o Brasil é um país extremamente conservador. Vocês estão aí no interior, o interior é super conservador. Eu estou numa capital, né? E vejo essas ondas conservadoras aqui muito fortes, né? E a gente tem que falar isso com muito cuidado para as pessoas não interpretarem a gente, mas o que acontece é que tudo acaba sendo indo um pouco para a questão moral, né? Então, a vacina outro dia eu li, vacina é feita de fetos abortados, e foi uma médica que falou isso, né? Então, aí já mistura religião, já mistura o aborto, e aí a gente já pega na questão tanto das pessoas não terem dificuldade de interpretar um texto, de querer acreditar naquilo, eu já não ia vacinar, agora que eu não vou mesmo, porque ela é feita de fetos abortados, não sei da onde. Então, assim, a nossa forma hoje é trazer informação com pessoas que falam bem, né? E aí a gente tem que trazer também, fazer o cientista falar com as pessoas, né? E não falar aquela outra língua, né? Que ninguém entende. Então a gente faz como que eu posso dizer, esse treinamento interno, né, para as pessoas, assim, vamos falar com todo mundo de forma clara, mas também trazendo informação, né, não ficar só no superficial, dá para fazer as duas coisas, sim, dá, e de uma forma que todo mundo entenda, e assim, vamos entender o mundo que a gente vive, né, a dificuldade de entendimento, por que as pessoas gostam de fazer esses linchamentos públicos, de lacrar? A gente é tão ainda inexperiente lidando nesse mundo virtual, né? Em que a pessoa está atrás ali do computador, então ela é super valente, ela xinga, e a gente sabe que na vida real não é bem assim que funciona, né? Então, que modo que a gente vai fazer isso de uma forma honesta, né? Sem fazer como eles fazem, enganando, mentindo, usando robô, compartilhando uma publicação mentirosa para um monte de gente, para chegar a um monte de gente, elas acreditarem. Então, por isso que é importante os centros de ciências terem uma comunicação direta com o povo. Eu acho isso muito importante, né? Ter um site ali que seja fácil de navegar, fácil de ler, que o presidente lá do Butantan chegue e fale com as pessoas, o cientista fale, enfim, eu acho que esse, por enquanto, é o caminho que a gente tem mais honesto. Perfeito. O assim? Então, sim, desculpa, minha gata vai miar em algum momento, então desculpem aí, gente. Bem, basicamente, voltando, eu acho que a gente tem que voltar a colocar o cientista como referência, né? Colocar a universidade, o centro de pesquisa como referência. Mas é difícil você fazer isso no Brasil, onde a gente encontra cientistas, até pseudocientistas dentro da nossa universidade, que deram origem e embasaram todas as fake news e todos os movimentos antivacinas que a gente tem visto, né, na CPI, dentro do governo. E então é muito difícil a gente falar que a universidade pública tem que ser referência, sendo que, ao mesmo tempo, ela tem pessoas que também são referência a fake news, e você tem uma dissonância cognitiva horrível. Porque como que você vai acreditar? Pô, mas o professor da USP falou a mesma coisa, que vacina vai matar a criança.
ou vacina não salva vidas. E, ao mesmo tempo, a universidade está falando outra coisa. Não é assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar numa mudança de política interna também das universidades, do centro de pesquisa, para não deixar essas coisas acontecerem, né? E, enfim, eu ia puxar esse assunto antes, acho que ia ser mais interessante de puxar também para discutir, mas é basicamente isso. Eu acho que também, acho que o mais interessante também da pandemia e das fake news foi que eu aprendi bastante coisa durante a pandemia. Por exemplo, eu não sabia o que era como que funcionava um teste clínico, o que era a eficácia, por exemplo, da Vivian, do Butantan, que estavam discutindo. Muita gente, que eu acho que foi bem interessante, que muita gente foi descobrir o que era eficácia, como você media a eficácia, por causa da discussão, por exemplo, da eficácia no Butantan, ou antes mesmo, né? A gente falava, eficácia 90%. O que isso significava? Para muita gente, 50%, por exemplo, não significava nada. Mas quando a gente fala, que eu lembro bastante acho que foi a Pasternak que falou durante a comitiva do Butantan sobre isso, que ela corta pela metade. Quando você fala cortar pela metade em relação a pessoas que não vacinaram, eu acho que fica muito mais fácil do que você falar 50%. 50% para muita gente, 50% de desconto enfim, é muita coisa, mas no caso não funciona muito, né? Então, eu acho que a pandemia ensinou muita coisa de ciência, mas eu acho que ainda vai ensinar bastante, porque a gente sempre vai estar agora reciclando fake news. E como já acontecia antes, né? Mas agora eu acho que tendo por exemplo, o que a Vivian falou, que vocês têm já um grupo que vai estudando, monitorando essas fake news, e sendo apoiado por um instituto grande, já ajuda bastante a vida dos cientistas, a vida das universidades públicas, porque a gente faz isso de forma um pouco amadora, né? Porque a gente não tem investimento da universidade para fazer esses projetos, né? Agora que a gente tem visto bastante. Mas eu acho que para a gente, voltando nessa parte de transformar a universidade pública em referência, ou as universidades de ciências em referência, a gente precisa pensar em como a universidade olha para o próprio cientista, olha para a própria pessoa que trabalha com extensão universitária e com divulgação científica. Porque se não fosse pela divulgação científica, muita gente não saberia nem que a universidade pública faz pesquisa, né? Então, é isso. Eu acho que minha fala fica por aqui. Perfeita sua colocação, assim, realmente aqui no chat também está vários comentários em relação a isso, né, como é importante falar ciência, e como a gente pode fazer isso de dentro dos nossos locais de ciência, né, e o quão importante é a gente dar essa atenção especial para a extensão, para a divulgação científica, para preparar também os nossos professores para falar, e para a gente, como a Vivian colocou, para a gente falar de forma simples, de forma acessível, de uma forma que a gente seja compreendido, né, então eu acho que foi excelente aqui a nossa conversa. Eu gostaria também, novamente, de agradecer você, ou assim, agradecer ao professor Gustavo, agradecer a presença aqui da Vivian, que foi essencial para a gente provocar um pouco essa discussão, que eu acho que ela foi realmente disparada pela pandemia, mas ela veio para ficar. Então, em outros eventos também as pessoas perguntam, nossa, mas será que a divulgação científica não vai acabar quando acabar a pandemia? Né? E eu acho que essa atitude da gente estar aqui reunido à noite para conversar sobre isso indica que não, né? Então, a gente sempre vai, agora que a gente entendeu a importância de falar de ciência, se a gente tivesse começado antes da pandemia, será que teria sido mais fácil? Né? É uma pergunta, é um questionamento. Então, assim, isso só indica que a gente realmente está no caminho certo e que a gente precisa de multiplicadores. Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, espero também que individualmente vocês se envolvam em atividades de divulgação científica, atividades de extensão que são promovidas por todas as instituições de pesquisa, né, e que a gente realmente lute para levar essa bandeira do falar ciência cada vez para mais pessoas. Então, assim, muito obrigada, Vivian, muito obrigada, agradeço a toda a audiência que está aqui, fizeram perguntas incríveis,
E em breve voltaremos também a falar desse assunto, né, que eu acho que esse assunto ele é extenso porque ele é muito complexo, né? Então eu acho que hoje foi o pontapé inicial, então agradeço a todos por estarem aqui. Boa noite, pessoal. Muito Boa obrigada. noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigadinho. Boa noite e até mais. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, boa noite. Obrigada, viu? Tchau, prazer em conhecê-los. Tchau, prazer. Tchau. Tchau, obrigada. Parou lá, né, Carol? Estou parando aqui. E a gravação, você Eu terminou acho. agora? Peraí. Parou agora.